Salve galera, novo vídeo do canal. Hoje tarde, mas antes tarde do que nunca, né? No vídeo de hoje vamos estar reagindo à aula 11 do curso de manutenção de computadores do André Cisp. Aula referente à ligação fios painel frontal. Cá estamos então, bora reagir. 1080. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso gratuito. Hoje, segunda-feira, eu vou ensinar para vocês como fazer a ligação do painel frontal na placa-mãe do seu computador. Antes de nós iniciarmos a ligação dos fios aqui do painel frontal, dos botões, dos LEDs, da USB, do áudio frontal, eu vou ensinar para vocês como baixar o manual da placa-mãe no site do fabricante e verificar no manual onde que está a parte que vai ensinar você como fazer a ligação do painel frontal. Opa, e eu vou ensinar para vocês também uma técnica para você decorar o número dos pinos e a função dos pinos do painel frontal, para você não ficar toda hora necessitando de baixar o manual para conseguir fazer a ligação dos mesmos, ok? Bom, nós vamos ver agora como baixar o manual da placa-mãe. Vamos abrir aqui o Google Chrome. Dentro do Google Chrome, você deve digitar o fabricante da placa-mãe. Como que você vai fazer para identificar o fabricante da sua placa-mãe? Eu estou aqui com a placa-mãe. Como pode verificar, o fabricante dela é Gigabyte. Se você tem a caixa da sua placa-mãe, se você já conhece bem o seu computador, vai ser fácil você saber aí o fabricante. Existem várias formas de você saber o fabricante da sua placa-mãe. Nós podemos utilizar programas que vai mostrar qual que é o fabricante e modelo, e você pode olhar na escrita serigráfica. Então o fabricante dessa placa-mãe é a Gigabyte, o modelo dela é o GA H61M-S1. Então o chip gráfico dela aqui, a PCH, é da Intel H61. Então no Google nós vamos digitar Gigabyte. Nós vamos ter o primeiro link aqui, ó, br.gigabyte.com. Nós estamos no site da Gigabyte. Nós vamos descer aqui. Aqui no rodapé nós temos aqui a opção Downloads. A opção Downloads está aqui na categoria de suporte. Então vamos clicar em Downloads. Ele vai pedir aqui para selecionar o produto. Vamos colocar placa-mãe. O socket. A placa-mãe, como vocês viram aí, foi apresentado no curso, é o socket 1155. Se você não sabe qual que é a numeração do socket, você vai precisar olhar na placa-mãe. Se ela tiver com cooler, você vai precisar tirar o cooler, dependendo de alguns casos o processador, mas nós já sabemos aqui que é o 1155. E agora vamos selecionar o chipset. Como eu falei para vocês, ela chipset gráfico Intel H61. E agora vamos selecionar o modelo. O modelo é o GA-H61-M-S1. E clicamos aqui no botão procurar. Aqui ele vai dar várias revisões. Aí você vai olhar essa placa-mãe, que revisão que é. Essa minha é a primeira. Mas qualquer um que você pegar aqui, o manual é o mesmo. Aí nós temos aqui, podemos baixar os drivers, o BIOS. Manual, nós temos aqui a lista de memórias suportadas e a lista de suporte de CPU. Na aula de placa-mãe teve alguns alunos que me perguntaram como que sabe quais processadores, quais memórias aquela placa-mãe aceita. Você entra no site do fabricante e, como vocês viram, você vai pesquisar aí fabricante, socket, modelo, e você vai ter acesso a essas informações. No manual de algumas placas-mães ele vai lhe fornecer isso também. Então, vamos clicar aqui em manual, ele vai dar aqui vários idiomas. Vamos descer, vamos ver se tem o português, tá em PDF, você tem que ter um leitor de PDF, o Adobe Reader, Foxit, tem que ter no seu computador instalado, porque senão você não vai conseguir abrir o arquivo após baixar. E aqui nós temos vários links, eu vou clicar aqui no link América, ele vai começar a baixar aqui, vai fazer o download aí dos 18 MB. Vou aqui mostrar. Pronto, o download já foi concluído, aí clicamos aqui no link, MB, Installation Guide, ele vai abrir o arquivo em PDF, vou clicar aqui no mais, pra gente ampliar aqui, para ver melhor. Olha só, não está em português, está aqui em English. Então nós vamos descer, ele vai passar aqui, vamos ver se ele vai ter os outros idiomas. Olha lá, já está em outro idioma. Muitas vezes você baixa o idioma que você quer e ele traz todos. Então você tem que procurar aqui a parte que vai estar em português. Espanhol. Aí, chegamos aqui no português. O ponto 1, instalação da CPU e do dissipador de calor. Se você tem alguma dúvida, né, no curso nós já vimos essa parte. Vamos descer. O ponto 2, a instalação da memória. O 3, da fonte. O 4, instalação da placa principal. O 5, instalação da placa de expansão. O 6, instalação de dispositivos IDE e SATA. E o 7, ligação dos cabos aos conectores internos. Nesse ponto 7, legal, todos os manuais ali. As informações para você fazer a ligação do painel frontal. Porém, não tem a parte das USB nem do áudio frontal. Só tem a parte dos botões para ligar, dar o reset e os LEDs. Então, como vocês podem ver aqui, não está numerado. Então, aqui nos pinos de baixo, os 4 pinos de baixo, localizado aqui nessa parte da placa-mãe, ó,
nós colocamos aqui o HD LED, tem o lado positivo e negativo, e colocamos aqui o reset, no caso o SW. Olha, eu falei que não está numerado, mas está assim, ó. Aqui é o 1, não sei se vai pegar aí, ó, tá o número 1 aqui, eu não tinha visto. E aqui no outro canto tem o 20. Então nós vamos ter aqui 20 pinos dessa placa-mãe, onde nós temos esse lado aqui, que nós podemos fazer a distribuição dos pinos A, e do outro lado a distribuição dos pinos B. Nós temos dois painéis aqui que nós podemos fazer a ligação do painel frontal. Por que dois pinos? Porque dependendo do gabinete muda. Então no caso, se o seu gabinete ele tiver lá o Power LED com 3 furos, nós colocamos desse lado aqui, ó. Se ele for apenas, né, 2 pinos, como o gabinete padrão é, nós usamos esse lado. Então nós vamos fazer a distribuição do pino A. Tá? Nós temos os pinos aqui de baixo, que é os ímpar, 1, 3, 5 e 7. E os de cima, que são os pares, 2, 4, 6 e 8. E nós temos aqui 4 pinos, que é o speaker. Tem até o lado positivo e negativo. Então no manual dessa placa-mãe da Gigabyte, nós temos aqui o painel frontal, como ligar os botões e os LEDs. Né? Nós temos o PW, que é o botão, ou o Power SW, que é o que vai ligar, que é o principal, que vai aqui no 6 e 8. Nós temos o Reset SW, ou só Reset, que vai aqui no 5 e 7. E o Reset ao contrário, inverte a polaridade. No 1 e 3, o HD LED. E no 2 e 4, nós temos o Power LED, que está como MSG. E aqui nós temos o significado, né, de cada sigla. O MSG, mensagem, energia, suspensão em LED. O PWR, energia em LED. PW, comunicação de energia. O speaker, alto-falante. HD, atividade da unidade disco. Rígido com LED. O RES, comutador de reposição. Nós temos aqui o CI, conector de detecção de intrusão do chassi. Esse CI aqui é quando tem aqueles gabinetes que tem um fio, no gabinete tem um botãozinho. Se você ligar aqui e alguém abrir o gabinete, quando você ligar o computador vai te avisar que alguém mexeu lá. Então esse chassi intro dead aqui, normalmente tem pessoas que, eu liguei meu computador e fica aparecendo a mensagem. Alguém mexeu no computador e desligou esse pino aqui. São em alguns casos, eu já peguei máquinas que eu vi um botãozinho no gabinete, e aquilo ali é para informar quando a pessoa abre, né? A pessoa abriu, mexeu e depois fechou. Então, esse botão, ao ser, né, aberto e depois fechado, né, o botãozinho lá que quando você fecha o gabinete, ele pressiona o botão, quando ele é mexido, a placa-mãe ela te avisa. E se a pessoa desligar isso aqui, aí toda vez vai ficar aquela mensagem chata. Nós podemos jampear isso aqui também. No caso do gabinete que eu vou utilizar, não tem esse chassi intro dead aqui. E no BIOS, no setup de configuração da placa-mãe, dá para desativar isso aqui também. Então nós vimos como baixar o manual da placa-mãe e verificar a página que tem falando sobre o painel frontal. Agora eu vou explicar no quadro para vocês esses pinos e em seguida a gente vai fazer a ligação na placa. Bom pessoal, estamos aqui no quadro, vamos inaugurar o quadro aqui do novo laboratório. Então como vocês viram lá, nós temos vários pinos, vamos colocar aqui 4 pinos embaixo, certo? E vamos colocar aqui 4 pinos em cima. Aí nós temos um pino aqui que nós não vamos usar e vamos colocar aqui mais 4. Então você vai ter esses pinos aqui na placa-mãe para você fazer a ligação do painel frontal dos botões e LED. A primeira coisa é você identificar quem são os ímpar. Os ímpar são sempre os de baixo. Então aqui é o pino 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E os de cima são os pares, 2, 4, 6 e 8. Você vai lá e coloca a numeração deles, certo? Agora nós temos que saber a polaridade, quem é positivo e quem é negativo. O 1 é positivo e o 3 é negativo. O 2 é positivo e o 4 é negativo. O 6 é positivo e o 8 é negativo. Então, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O 5 e o 7 inverte. Aqui é negativo e aqui é positivo. Por que que inverte? Porque aqui vai o nosso reset SW. É aqui que vai o reset. Então, o reset ele inverte. O 6 e o 8, nós vamos colocar o Power SW. SW são os botões. 1 e 3 vai ser o HD LED. E o 2 e 4, o Power LED. Viu como é fácil? E aqui nós temos a parte pro speaker. Se o gabinete ele tiver speaker, aqui é o positivo, aqui é o negativo. Então lá no speaker, aqui vai ficar o fio vermelho e desse lado o preto. O preto é o negativo. Aí nos fios do painel frontal, os negativos é o branco. Então aqui fica o branco, aqui no 5 vai ficar o branco, aqui no 4 o branco, no 8 o branco. E onde estão os positivos, no caso no 1, o 2, o 6 e o 7, vai ser os fios coloridos. Então vamos ver na prática isso aqui. Então nós temos aqui os fios do painel frontal. Nessa placa-mãe estão todos aqui na parte inferior. E aqui nós temos no gabinete. Então no gabinete nós temos aqui o Power SW, que é o principal, que vai fazer ligar o computador. Nós temos o HD LED. E olha que legal, já tem indicação aqui, ó, positivo e negativo. Nós temos o Reset SW e o Power LED é separado. Não está junto igual aos outros, porque dependendo da placa, eles não vão junto. Eles são separados por um pino que vai aqui no meio. E nós temos aqui o áudio frontal e a USB. Como é tudo junto, ficou fácil.
Agora, se fosse aqueles fios separados, ia complicar um pouco. Então, como vocês podem ver, está bem ampliado aí. Nessa placa-mãe nós temos a escrita, onde vai ligado os fios. Então, isso facilita bastante. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer a ligação do painel frontal. Então, é só praticar, porque vai ficando cada vez mais fácil. Você tem a ajuda do manual, você tem aqui a ajuda da placa-mãe. E, além disso, olha só a facilidade que vocês têm com essa aula aqui do professor André. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos ligar os mais fáceis. Nós temos aqui o áudio frontal. Aqui na placa-mãe, tem placas que vêm com jumper aqui. Então, você precisa tirar o jumper. E esse áudio frontal, ele só entra de um lado. Porque ele tem em cima aqui 5 pinos. E embaixo ele tem um pino separado e 3 junto. Então, como vocês podem ver, ele vai entrar nessa posição aqui, ó. Certo? Então, ele só vai entrar nessa posição. Agora, nós temos aqui a USB frontal. Aí nós temos duas. Nós temos a 1 e a 2. Você pode ligar em qualquer uma. Eu vou ligar no caso da 1 e ele só vai entrar de um lado, porque 5 pinos embaixo, 4 em cima. Um conector desse aqui que você liga, ele já vai controlar as duas portas USB da frente do gabinete, são 4 fios para cada porta. 2 fios, ele vai fazer a alimentação, que é os 2 do canto, e os 2 do meio é a linha de dados, tá? A linha mais e a linha menos. E agora nós temos os fios dos botões e dos LEDs. Vamos ligar o principal, que é o Power SW, que é o que faz o computador ligar. O Power SW, eu vou ligar nessa posição aqui, ó. O branco ele tem que ficar pro lado do 8. Então, eu vou colocar... Como vocês podem ver, o 8, que é o negativo, ó, o branco ficou para lá. Vamos pegar agora o reset. O reset ele vai embaixo, o reset é ao contrário. O negativo vai ficar aqui pro lado esquerdo. Então, vamos colocar aqui o reset SW. Tem muitas pessoas que, para saber quem é o Power CW, pega uma chave de Fender ou Phillips e encosta, vai encostando nos fios. O que for o Power CW, o computador vai ligar. Só tem que tomar muito cuidado quando você for encostar a ponta da chave para não bater em fios errados, bater em 3 fios. Né? Você pode ocasionar algum curto, principalmente aqui nos componentes eletrônicos dessa área. Agora vamos ligar o HD LED. O HD LED ele vai aqui, ó, embaixo, que é 1 e 3. E aí nos restou o Power CW. O Power CW ele vai aqui em cima, ó. Tá? O verde é o 2 e o branco é o 4. Então pronto. Tá vendo? Foi ligado aqui corretamente, o painel frontal. Como vocês podem ver. Aqui em cima ficou o Power LED e o Power CW. E aqui embaixo o HD LED e o Reset SW. A USB, o áudio frontal. Esse gabinete ele não tem speaker. Bom pessoal, na aula de hoje nós aprendemos muito. Aprendemos uma lição muito importante. A ligação do painel frontal para funcionar aqui os botões, certo? As USB, o áudio funcionar toda a frente aqui do seu gabinete. Aprendemos também como baixar o manual de uma placa-mãe, mais para análise técnica aí, mais a partir de teoria. O próximo vídeo, amanhã, terça-feira, nós vamos começar a montar esse computador no gabinete. Nós já vimos como fazer a instalação do processador de memória, vimos aqui a do painel frontal, então nós vamos aprender como colocar a placa-mãe, colocar a sua chapinha ou seu espelho, tá? Pode ser chamado de chapinha ou espelho, né, de placa-mãe, isso aqui vem com a placa-mãe, não vem com o gabinete. Vamos aprender como instalar as outras peças. E aí nós vamos ligar o computador, verificar se ele deu vídeo, se reconheceu tudo certinho, se está funcionando aqui a ligação do painel frontal, ok? Então, para ajudar o canal André CISP, dá o seu like, o seu joinha. Quanto mais like... Já deixei o like, já. Então foi isso, galera. Aula 11 concluída. Tamo junto, se curtiu, deixa o like. Nos vemos no próximo vídeo.